Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula, onde nós vamos agora compreender alguns conceitos que são muito importantes, que são fundamentais para o nosso trabalho na assistência social, independente de qualquer que seja o serviço. Conceitos que você, como coordenadora, precisa dominar para que você possa instruir, supervisionar e dar suporte para a sua equipe e que muitas das vezes é mal compreendido ou não são compreendidos em sua totalidade. Alguns desses conceitos também, algumas dessas palavrinhas, ela tem mais de um significado e às vezes isso se confunde para alguns profissionais. Então, por isso que nessa aula nós vamos tirar as suas dúvidas, você vai aprender sobre acolhida, atendimento e acompanhamento. Você vai, de uma vez por todas, entender minuciosamente quais são, o que se configura cada uma dessas coisas, quais são as diferentes formas de interpretação dessas palavrinhas, para que você possa aí qualificar o trabalho aí na sua unidade, nos serviços que você coordena. Combinado? Vamos lá então para o nosso material? Então, vamos lá. Primeira coisa, alinhamento conceitual. O que a gente vai fazer aqui nessa aula é um alinhamento conceitual e que essa é uma prática muito importante para você fazer com a sua equipe, para que a equipe possa aí também estar todo mundo trabalhando na mesma linha. Por quê? Às vezes a gente acha que o outro sabe, a gente acha que as pessoas sabem igual, mas na verdade, às vezes, cada um está entendendo de uma forma diferente. Então, fazer esse alinhamento conceitual é de suma importância, porque você vai compreender exatamente o que cada um significa e como que ele se materializa. E aí, o seu papel, né? A gente lembra aí na aula anterior que a gente falou das 5 vertentes aí do seu trabalho, que dentre isso vai estar o suporte à orientação da equipe, lá nas atribuições, vocês lembram que a gente falou, né? Que definir lá os critérios de como que vai ser o acompanhamento, de quem vai ser desligado, né? Vai estar falando algo nesse sentido, sobre o papel da coordenação, né? Então, de dar esse suporte, de participar desse processo de inclusão, de desligamento, do acompanhamento. Então, vocês precisam entender o que de fato é o acompanhamento, o que é o atendimento, o que é a acolhida, como que se faz isso, quais são os termos, né, que isso significa para a gente. Então, a gente vai compreender agora. Vamos lá. Então, são esses 3 pilares aí que a gente vai falar. Então, a acolhida é uma palavrinha só e ela pode estar aí relacionada a 4 coisas. E aí vocês vão ver, eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. Então, primeiro, ela é uma segurança afiançada, que a gente já viu lá atrás. A Política Nacional de Assistência Social tem como uma das seguranças afiançar a acolhida para os usuários, que significa a postura acolhedora, o ambiente acolhedor, a questão da estrutura, do atendimento de qualidade e também a garantia dos mínimos sociais. Então, a acolhida é isso enquanto segurança. Enquanto atividade, a acolhida, a gente vai pensar no processo de acolhida ou no atendimento de acolhida, porque a acolhida não necessariamente ela tem que acontecer em um contato só. A acolhida ela pode ser um processo que pode ser de 2 atendimentos, 3 atendimentos, um atendimento e uma visita, 2 atendimentos e uma visita, 2 visitas e um atendimento, enfim, vai depender aí da organização do seu serviço, vai depender da necessidade que o técnico visualizar, mas então a acolhida ela é também uma atividade, enquanto processo de acolhida, que são o que a gente vai fazer nessa acolhida, a gente vai ver também mais para frente aí exatamente o que fazer na acolhida.
A acolhida, ela também, a palavra acolhida, ela pode também estar relacionada ao serviço de acolhimento institucional, que a gente fala, quando a gente fala, a criança foi acolhida na casa lá, estrela, lá, lá, lá. Então, a gente também vai usar essa palavra para dizer isso, né, sobre o serviço de acolhimento. Então, e quando a gente usa aí uns desdobramentos também dessa palavra, né? Eu realizei o acolhimento da família. Eu estou falando que eu fiz o acolhimento institucional dela, ou eu estou falando que eu fiz o acolhimento, o processo de acolhida dela dentro do serviço do PAEF, por exemplo. Então, a gente tem que estar atento aí. Ato de receber e escutar demandas. A gente também usa, muitas das vezes, até para falar com o usuário, né? Olha, senhora Maria, eu vou aqui acolher as demandas da senhora, né? Olha, eu acolho o que a senhora está me trazendo e vou fazer isso, isso, isso. Então, ele é também esse ato de receber e de escutar as demandas que está relacionado ali à postura acolhedora, mas às vezes a gente, inclusive, diz para as pessoas, né? Então, eu estou aqui recebendo as suas demandas, eu estou escutando o que você está me trazendo e eu vou fazer X, Y, Z com isso. Eu não sei se os técnicos de vocês, olha, eu atendi a Maria, eu acolhi aqui as demandas dela, que ela trouxe, ou então vai falar assim, a dona Joana esteve aqui no CRAS, aí eu acolhi ela, só que na verdade não foi a atividade de acolhida. Essa dona Joana, ela já tem cadastro, ela já participa, mas acolheu ela naquele momento como esse ato de receber, de escutar essas demandas, né? Então, é importante vocês aí perceberem, né? Todas essas possibilidades de acolhida. Está errado, André? A gente só tem que ter esse cuidado e principalmente compreender que ela tem esses desdobramentos. Então, a acolhida, ela é uma segurança, ela é uma postura acolhedora que vai atravessar todos os serviços e todas as ações que a gente for fazer, porque ela é uma segurança. Então, a segurança perpassa tudo, mas ela é também uma atividade em si. Ela é uma parte do processo de trabalho dos serviços. E aí a gente tem que ter isso muito claro para a gente compreender, inclusive, a diferença depois do atendimento e do acompanhamento. André, mas a acolhida é um atendimento? Ela é um atendimento, porque eu fui lá, eu atendi a pessoa, seja na visita, seja no ambiente, seja inclusive até por telefone, de repente. Então, ela é um atendimento, mas ela é um atendimento, quando a gente pensa em processo de acolhida, no atendimento inicial de acolhida, a gente está falando de usuários que ainda não têm passagem por aquele serviço. A gente está falando do primeiro contato do usuário com aquele serviço, do primeiro contato qualificado. E aqui, gente, nesse aspecto, tem muita gente pecando. E se a gente peca na acolhida, a gente depois vai complicar todo o restante do trabalho. Compreende? Então, aí a acolhida. Me fala aqui, me conta aqui nos comentários, vocês já tinham percebido isso? Vocês tinham esse conhecimento? Isso é novidade para vocês? Que insight que isso traz aí para vocês? Quando a gente vai falar de atendimento, a palavrinha atendimento, ela se configura nas ações do serviço, ela é também o ato de atender e ela pode ser compreendida também como uma das ofertas que a gente tem em alguns dos serviços. Então, nos materiais, né, eles vão dizer, principalmente no manual do RMA, vai falar que atendimento refere-se a uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção. E aí a gente, quando vai preencher, inclusive lá o RMA, vai se configurar atendimento às visitas, às concessões de benefício, até alguns contatos telefônicos podem ser configurados como uma ação de atendimento também, alguns encaminhamentos. Então, são ações de atendimento no sentido de que está sendo prestada uma ação para aquela família que está oferecendo a ela uma forma de atenção. Então, é uma forma também do atendimento. E o ato de atender em si, que é aquele ato da gente entrar na sala, ouvir a pessoa, sentar na mesa, embora também a visita domiciliar é uma forma de atendimento, né?
Tanto é que nos cadernos de orientação do PAIF, ele não vai chamar o atendimento em si, o atendimento da sala, ele não vai chamar de atendimento, ele vai chamar de ação particularizada na unidade e ação particularizada no domicílio. Então, ele está falando de quê? No atendimento dentro da unidade e na visita domiciliar, que são formas também aí de atendimento. E o atendimento como uma das ofertas é quando a gente está falando que aquela família ela pode ser atendida ou acompanhada. Quando, por exemplo, né, principalmente aí no PAIF, que tem uma confusão danada em relação a isso. A gente vai aprofundar depois também aqui no PAEF, se no PAEF tem atendimento, não tem, a família pode ser atendida ou não no PAEF, a gente vai falar e vou trazer aí as minhas percepções para vocês. Mas então, compreende que uma mesma coisinha pode ser aí várias coisas no âmbito do SUS. E a clareza disso, gente, a nitidez disso vai fazer uma total diferença aí no seu trabalho. E já o acompanhamento, antes disso, aqui enquanto uma das ofertas, né, principalmente no PAIF, o atendimento são todas essas ações particularizadas, as ações de oficinas, é aquilo que não é o acompanhamento, é uma família que pode estar sendo atendida na unidade. E aí, para isso, a gente precisa, então, compreender o que é o acompanhamento. E eu diria que ele é o mais simples quando a gente pensa em possibilidades de interpretação, mas ele tem sido, muitas vezes, o mais difícil de ser executado conforme deveria. O que é o acompanhamento? O acompanhamento é um processo, é uma das ofertas que a gente vai oferecer aí no SUAS. E ele tem que ser sistemático, planejado, ou com objetivos estabelecidos, num espaço de tempo definido e reavaliado. Então, para a gente dizer que uma família está em acompanhamento, ela tem que ter o famoso PAF, Plano de Acompanhamento Familiar. Porque a partir dele, a gente vai planejar, a gente vai ter esses encontros sistemáticos, a gente vai ter essa ação que ela vai ser organizada em prol de se atingir determinados objetivos. Esses objetivos, eles podem ser objetivos concretos, mais materiais, mais objetivos mesmo, e eles também podem ser mais subjetivos, como da dimensão relacional, da dimensão de afeto, da dimensão de convivência, de vínculo, né? Então, podem ter também objetivos nesse sentido. Ele vai ter um espaço de tempo definido, então, uma família não deve ficar em acompanhamento aí em ad eterno, né? A ideia é que a gente consiga, embora na prática a gente saiba que alguns casos, eles são extremamente complexos, né? Eles dizem muito das vezes da incapacidade, da incompletude ainda dos serviços e da rede em si, não só do SUAS, né? Mas ele deve ser reavaliado. De tempo em tempo, ele deve ser reavaliado e que no caderno de orientação do PAIF ele vai chamar isso de mediação, né? Que é fazer essas mediações, é fazer essas avaliações, essa parada para entender aquilo que as ações que a gente planejou foram feitas, não foi, está surtindo efeito, não está. Então, ter essa avaliação. Isso é o acompanhamento. Então, a gente precisa, para a gente saber exatamente, para você saber exatamente o que vai ser feito em cada uma dessas questões, o que eu preciso fazer na acolhida? O que se configura atendimento? Como que vai se dar o processo de acompanhamento? Para você definir exatamente isso, você vai precisar olhar lá para aquele painelzinho que eu pedi para vocês fazerem em relação aos serviços. Por quê? A gente não vai falar de acolhida no CRAS, de acolhida no CREAS. A gente vai falar de acolhida no PAIF, a gente vai falar da acolhida no PAEF, da acolhida na medida socioeducativa, a gente vai falar como que é o atendimento, o que se configura atendimento no PAIF, o que configura atendimento quando uma família é atendida no serviço de proteção social básica no domicílio. Em que momento que a gente define que essa família está em acompanhamento ou não?
Então, para você compreender isso aí na sua dinâmica, na sua realidade, isso vai ser, você vai olhar para isso a partir também de cada um dos serviços que a sua unidade oferta. Combinado? Ficou nítido isso aí para você? Lembre-se que pergunta boa é pergunta feita. Se você tem dúvida, você escreve aqui nos comentários para a gente. E aí aqui, vou trazer aí para clarear ainda mais o que está previsto no caderno de orientação sobre atendimento e acompanhamento. O atendimento às famílias ou a alguns de seus membros refere-se a uma ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma resposta qualificada de uma demanda da família ou do território. Significa a inserção da família ou mais de seus membros em alguma das ações do PAI. Acolhida, ações particularizadas, ações comunitárias, oficinas com famílias e encaminhamentos. Já o acompanhamento familiar consiste em um conjunto de intervenções desenvolvidas de forma continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre as famílias e profissionais, que pressupõe a construção de um plano de acompanhamento familiar, com objetivos a serem alcançados. A realização de mediações periódicas, que é a reavaliação, a inserção em ações do PAIF, buscando a superação gradativa das vulnerabilidades vivenciadas. E aí, se você é do CREA, você deve estar pensando, né? PAEF, medida socioeducativa, isso é do PAIF. Tá. Aí você vai ver o que você pode pegar emprestado disso aqui que realmente faz sentido aí para os serviços da proteção especial. Em uma próxima aula, quando a gente for falar das atividades coletivas, a gente vai também, de certa forma, voltar nisso aqui, porque vocês vão ver um quadro que eu preparei para vocês, onde que a gente vai entender o que cabe em cada um dos serviços. E aí, como o PAEF não tem o caderno de orientação, né, eu falo dele nesse sentido, porque não tem o caderno, dificulta um pouco mais essa compreensão, mas isso vai ser feito em parceria, então, aí com a sua equipe. Por isso que o alinhamento conceitual é tão importante, porque vocês vão definir aí, junto com a equipe de vocês, exatamente como que vai se dar. E quando a gente chegar lá no processo de trabalho, isso ainda vai ficar ainda mais nítido para vocês, combinado? Mas é necessário para a gente já ir primeiro tendo esse referencial, essa base teórica, para depois a gente esmiuçar ainda um pouco mais. E aí, relembrar para vocês, né, que gerenciar a oferta dos serviços é uma atribuição da coordenação. Por isso, dominar esses conceitos é fundamental. Porque você pode pensar assim, eu não realizo a acolhida. Você falou lá no início que fazer as ações de oferta do serviço em si não é o meu papel, não é a minha atribuição. E não é mesmo. Mas gerenciá-las, sim. E como que você vai gerenciar uma coisa que significa aí trabalhar para a organização, para o direcionamento, para o planejamento, para a avaliação, para o monitoramento de uma coisa que você não conhece? Como que você vai saber se a sua equipe está fazendo aí o processo de acolhida dos serviços que ofertam aí, se você não conhece? Como que você vai saber se aquilo é uma postura acolhedora ou não, se você não conhece? Como que você vai diferenciar isso se você não tem esse conhecimento? Como que você preenche o seu RMA com segurança para dizer que aquele número X de famílias está em acompanhamento, se você não sabe o que é o acompanhamento? Se você não sabe, será que esse acompanhamento está sendo efetivo? Ele tem plano de acompanhamento? Esse plano de acompanhamento, ele está realmente construído? Isso está legal ou não? A gente ainda vai aprofundar um pouco mais nisso. E, mais uma vez, para que eu possa fazer essas aulas, elas terem importantes, elas, de fato, acolherem aí as demandas de vocês, elas atenderem as demandas de vocês precisam me abastecer aqui com as informações, com as dúvidas, com as perguntas. Combinado? Então, deixo aí mais uma reflexão para vocês.
que escolher a assistência social significa escolher fazer do mundo um lugar melhor. Olha que bonito, que frase impactante. Porque você pode pensar assim, eu escolhi, não. Você escolhe. Se você está trabalhando, você escolhe permanecer nesse lugar. Se eu escolho estar aqui ministrando este curso, é porque eu escolho a assistência social. E ao fazer isso, a gente escolhe fazer do mundo um lugar melhor. Por isso, a gente precisa qualificar as nossas ações para, de fato, a gente poder ter aí ofertas de proteção social que sejam de verdade proteção social. Combinado? Se ficou alguma dúvida, é só você dizer aqui que depois eu venho para esclarecer. Um beijo e até a próxima.